Estudos para concursos de informática. Sobre correios eletrônicos, daí tem uma coisa engraçada que eu nunca vi em uma apostila. Mas ela tá cheia de anotações, ou seja, eu li isso aqui, mas não lembro de ler isso aqui. Que se chama Correios Eletrônicos Smart Cloud Notes Web e Verse. Vamos ver o que tem aqui. Ah, agora eu lembro que eu li isso aqui. IBM Smart Cloud. Isso caía num concurso em que usavam... Bom, eles usavam esse programa de e-mail ao invés para trabalho deles. Mas o IBM é um serviço de correio de nuvem com vários locatórios. Quando você usa o serviço de administrador do IBM, configura ou mantém o serviço de correio do IBM. Domina para você na nuvem e servidores IBM externos. O serviço oferece os benefícios de arquitetura e recursos de segurança do servidor de correio de domínio, sem gasto adicional com manutenção de servidor de correio. Usando os clientes a seguir, os usuários se conectam ao servidor Smart Cloud Notes pela internet para acessarem o correio web cliente por meio de uma interface de navegador disponível em IBM www.ibmcloud.com.social notes dispositivos de remotos. Qualquer combinação desses clientes pode ser usada. Pelo menos uma pessoa ou uma empresa é designada como um administrador da empresa. O administrador da empresa tem uma conta de usuário com uma função de administrador. Daí ele é responsável pela configuração do serviço de administração das contas de usuário. O serviço Smart Cloud Notes fornece várias opções que são projetadas para ajudá-lo a implementar o serviço de maneira que satisfaça melhor as suas necessidades de negócios. É possível implementar o serviço com assistência de um representante IBM Software Service, por collaboration ou de um parceiro de negócios IBM. A escolha dessa opção depende de fatores como o tipo de ambiente do Smart Cloud Notes implementado e o seu conhecimento e a prioridade de TI interno. É possível escolher uma lista de modelos de arquivos de mensagens padrão que estão disponíveis no serviço por padrão ou desenvolver um modelo customizado para sua empresa. É possível desenvolver um modelo customizado intermitente ou de contratar um representante IBM ou de terceiros para desenvolvê-lo. A aprovação de um modelo customizado requer um pequeno contrato de serviço com IBM Software Service for Collaboration. Uma assinatura do Notes Traveler está automaticamente disponível. Esta assinatura permite que aos usuários acessar o serviço através de dispositivos portáteis móveis suportados. Observe que o modo ultra leve do Web Client suporta o uso de alguns dispositivos móveis sem compra adicional. Se você adquirir uma assinatura do Smart Cloud Notes for Hosted BlackBerry, esse é o nome do treco, Smart Cloud Notes for Hosted BlackBerry Services, os usuários poderão acessar o serviço por meio dos smartphones BlackBerry. Para usar dispositivos BlackBerry 10, use o Notes Traveler. Estranho, né? Se você adquirir a assinatura do Connections Archive Essentials, ou seja, está falando que você quer usar esses programas, você tem que fazer assinaturas. E assinaturas é pagar dinheirinho, bonitinho. Se você adquirir a assinatura do Connection Archive RFS Essentials, o conteúdo do e-mail do usuário poderá ser capturado e retido para descoberta jurídica posterior. Para obter mais informações sobre esses serviços, consulte a documentação usando o Connection Archive Essentials. Mas, o que há de novo para administradores do Smart Cloud Notes? Os recursos a seguir são novos para os administradores do Smart Cloud Notes. Primeiro, os administradores podem ser notificados de erro de sincronização do diretório. Administradores podem configurar o serviço para enviar notificações por e-mail se ocorrerem erros de sincronização de diretório. Os administradores especificam os endereços de uma ou mais pessoas para receberem notificações dessas. E descreve onde uma notificação que vai aparecer, vai descrever o erro e fornece apenas um link para informações sobre como resolvê-lo. Interessante. Tipo, teve um erro e já tem até a resposta de como resolver. Louco, né? Mágico. Mais ainda, os administradores podem configurar políticas para arquivamento do Notes Client. Em ambientes híbridos, os administradores agora podem usar as configurações de arquivo de arquivo nas políticas para configurar os complemento do arquivamento padrão para usuários clientes do Notes. O arquivo de e-mail é executado no cliente dos Notes e os usuários podem arquivar réplicas de correio locais ou réplicas de correio gerenciadas e criar os arquivos nos serviços
clientes ou local. Os usuários não podem criar arquivos nos servidores em nuvem. Para obter mais informações, consulte a seção Customização de configuração de serviço, usando as políticas de administrativas. Aqui aparece uma telinha de apostila de imagem do Settings, Archiving Settings, ou seja, as configurações de arquivamento. Daí tem um treco aqui escrito: o arquivamento é executado no Notes Client, em uma réplica de correio local ou em uma réplica de correio gerenciada. Interessante o arquivamento. Mais ainda, os administradores podem restaurar contas de usuário excluído. Os administradores têm 30 dias para restaurar contas de usuários após excluí-las. As contas são restauradas com a funcionalidade completa, incluindo acesso a arquivos de mensagens. Mais ainda, status de convidado visualizável pelo coordenador da reunião sobre dispositivos Notes Traveler. A exibição de status de convidado é suportada agora dispositivos do Apple BlackBerry 10, o Windows Phone e o Windows Tablet e o Android. O coordenador reunião pode visualizar status cada resposta do convidado para a versão atual da reunião. Os status possíveis são aceitos, tentativa, recusados e sem resposta. Além disso, o cliente do Android pode mostrar um status, o treco de delegado. Interessante, um status de delegado, né? Mais ainda, mais dispositivos do Windows são suportados para Traveler agora. Os usuários do IBM Smart Cloud Travelers podem usar dispositivos do Windows Phone e Windows Tablet, ou que tem o Windows Pro e o Windows RT, com o serviço. Não há necessidade de instalar o software cliente nesses dispositivos para usá-los com o serviço. Para obter os requisitos dos dispositivos, consulte requisitos do cliente do Smart Cloud Notes. As informações relacionadas, mas são os requisitos dos clientes e usando os Notes Traveler de documentação. Segundo ponto do IBM. Ponto 2, mais ainda. Usando o Smart Cloud Notes em um ambiente híbrido. Quando você implementa serviços IBM Smart Clouds em um ambiente híbrido, ele funciona como uma extensão virtual. Sua configuração, o domínio local do IBM dominó. Com o ambiente híbrido, os administradores de empresas continuam gerenciando usuários, grupos e usando as ferramentas no local com as quais estão familiarizados. O roteamento do correio e a sincronização do diretório entre seus servidores locais e os serviços Smart Cloud Notes ocorrem por meio de um domínio local. Você designa pelo menos um servidor de domínio como um servidor de sincronização diretório para manipular a replicação de diretórios dominó. Em seu ambiente para o serviço, você também designa pelo menos um serviço roteamento de correio para manipular o roteamento de correio entre servidores locais e de serviço. Nota: o roteamento de correio eletrônico de internet recebido interessado a usuários no serviço é configurado e executado. No local, o serviço Smart Cloud Nodes executa apenas o roteamento do correio da internet de saída. É possível ter uma combinação de usuários locais, usuários com servidores de correio, sites de empresas, e usuários do serviço que usam servidores de correio do Smart Cloud Nodes. Os dois grupos de usuários podem se comunicar por correios Nodes, consultar o horário livre uns dos outros, reservar recursos e salas compartilhadas e planejar reuniões uns com os outros. Se você tiver servidores de aplicativos locais, domínio, os usuários de serviço poderão acessar os aplicativos domínio da mesma forma como faziam antes de usar o serviço. O cliente fornece um ID certificador de unidade. Daí ele é exclusivo e vai ser usado pelos servidores do correio do Smart Cloud Notes, e esse certificador de OU, que é a unidade organizacional, Organization Unity, está dentro da hierarquia de confiança dos usuários de serviço de servidores, certo? Daí dos aplicativos dominantes locais. Daí, portanto, o ID que eles vão usar, o do Notes, de um usuário de serviço, ele vai fornecer acesso aos servidores de correio do Smart Cloud Notes e também aos servidores dos aplicativos locais. Se eu estou falando de servidores, eu estou falando querendo dizer caras de aqueles computadores gigantes, tá? Na ilustração a seguir, um cara chamado Damizal é um usuário de serviço da empresa fictícia Renovativos. Seu ID de Notes, certificado em Renovations, permite que ele acesse seus servidores de correio de Smart Cloud Notes que são certificados no OU Organization Unit /CMS/Innovations. Ele também pode continuar acessando o servidor de aplicativos do domínio local que é certificado em Renovations. Sobre o ambiente local, App Renovations. Daí o usuário entra local, se conecta com o servidor se conecta com outro servidor, e também o servidor conecta com o Damizawa Renovations, que está se conectando pelo celular.
Basicamente, agora que eu me lembro, o treco do Notes usam esses clientes de celular interessantes. E aí o servidor conecta, o segundo servidor conecta com o administrador local. E daí esses caras aqui, essa conexão de usuário, servidor, administrador e usuário, se conecta com o Mail 1 SSN Renovations, Mail 2 SSN Renovations, ou seja, a nuvem. Conecta com a nuvem. Que é o backup que ficou falando um monte de canto aqui. Conexões, conexões de entrada de serviço para o ambiente local do cliente ocorrem por meio de um domínio do servidor intermediário na zona de desmilitarizada DMZ do cliente. Os servidores intermediários autenticam os servidores do Smart Cloud Nodes e permitem conexões intermediárias apenas para aqueles servidores com um IDS certificados pelo certificador de OU, ou Unity Organization Unit, ou organizador de unidade organizadora, fornecidos por você. O Smart Cloud Nodes fornece uma ferramenta de configuração de domínio que você configura e depois faz o download e executa no local. A ferramenta cria todos os documentos do diretório dominó no domínio do intermediário de domínio do hub local, necessários para a comunicação entre serviços locais e serviços. Mais ainda, experiência do usuário em ambiente híbrido. Falou lá, em um ambiente híbrido, a experiência dos usuários do serviço, usuários locais, é semelhante. Primeiro, o ID do IBM Notes em um usuário de serviço fornece acesso aos servidores aplicativos. Se você não está entendendo o que é o híbrido, no primeiro cara, o servidor ele ficava num lugar fixo, ficava num lugar físico, que tipo os caras compram servidores e conectam com o treco. Ou eles contratam um cara, você viu um cara que tem servidores, entende? Mas nesse aqui é híbrido por causa que ele tem servidores na nuvem e também tem servidores próprios. Isso que é o híbrido, se você não entendeu depois de tudo isso aí. Bom, eu não entendi, por isso que eu expliquei agora. O ID locais IBM dominou servidores de correio do IBM Smart Cloud Notes. Um documento de localização e um documento de conexão inclusos no Notes clientes permitem que os clientes se conectem aos servidores de correio. Mais ainda, os marcadores de links existentes no Notes clients para os servidores de aplicativos de domínio trabalham sem modificação. Um usuário do serviço pode consultar as pessoas, os grupos e os bancos de dados de correio em qualquer diretório domínio local que tenha sido replicado para o serviço por meio de sincronização de diretório. E mais ainda, um usuário de serviço pode consultar nomes em diretório domínio indiretamente, por exemplo, clicando em para e numerando correio. Porém, o usuário não pode usar o arquivo IBM Notes aplicativo Lotus Notes abrir para o abrir no diretório anterior. Mais ainda, os usuários de servidor do serviço que usam o cliente de Notes e que têm assinatura de colaboração podem acessar ambos os serviços de atividade no local através da barra lateral. Eu não entendi. Terceiro ponto, Smart Cloud Notes Client. Clients. Os clientes IBM Smart Cloud Notes fornecem correio de recursos de information management pessoais, calendários, contatos, listas de pendências e com alguns clientes recursos de colaboração integrados, tal como bate-papo integrado. E o Web Client! Mais ainda, o Web Client. O Web Client do IBM Smart Cloud Notes fornece o acesso aos servidores de correio por meio de um navegador. O Web Client é o cliente de correio hóspede e não há clientes para os usuários instalarem. Ou seja, né, finalmente apareceu uma coisa que é meio correio eletrônico mesmo. Correio eletrônico! Simplesmente efetua em logon no IBM Cloud Social usando o seu endereço de e-mail de login, serviço e senha. O serviço autentica o cliente e em seguida o cliente é redirecionado para um arquivo de mensagem de serviços e usuários podem acessar o cliente em uma dessas maneiras. Mais ainda, em um computador, ele pode acessar pelo computador ou ele pode acessar pelo dispositivo móvel. Que nem o exemplo que eu usou antes. O carinha usava pelo celular ou pelo computador. Slaves and Viable Grammar. Computador é só lugar e usuário de correio. Em um dispositivo móvel, os usuários apontam o navegador no dispositivo para o serviço e em seguida efetuam um logon de modo ultralight. Eu não sei o que é modo ultralight, mas deve significar light. Normalmente significa luz. Só que no contexto de pessoa, como é prático do inglês, tive uma palavra significa várias coisas ao mesmo tempo, dependendo do contexto. Light também significa leve, uma pessoa leve. Ou seja, ultralight deve significar ultra leve, ou seja, não gasta muita coisa. Os usuários precisam de uma assinatura para Smart Clouds
ou Smart Cloud Notes Entry para usar o Web Client. Cada assinatura fornece cliente de correio completo com correio, agenda e contatos. Contatos! Bem como aplicativo de dependência de bloco de notas. Cada assinatura fornece acesso ao serviço por meio de modo integral e ultralight. Modo integral e modo ultralight. Legal que tem uma explicaçãozinha bonitinha. Modo integral oferece a maior variedade de recursos, incluindo correio, contatos, calendário e planejamento, bem como bloco de notas e tarefas pendentes. E o modo ultralight está disponível sem custo extra em um dispositivo móvel em um computador pessoal. Não há configuração ou instalação do cliente adicional no dispositivo remoto necessário. Os usuários simplesmente apontam o navegador do dispositivo para acessarem o seu correio. O modo ultra leve suporta dispositivos do Android, além do Apple, iPhone, iPod, iTouch, iPad e com todos os requisitos do cliente. Né? Bonitinho. Smart Cloud Notes. Daí, ainda desse modo ultralight, para obter detalhes sobre os níveis suportados dos sistemas operacionais do dispositivo. Decida qual assinatura do Web Client atende melhor suas necessidades e faça a assinatura. O Smart Code Notes Entry inclui muitos dos mesmos recursos que estão disponíveis com a assinatura do Smart Cloud Notes padrão, mas com limitações a seguir. As limitações são 4. Primeiro, os usuários recebem um novo arquivo de mensagens, não há migração de dados de mensagens que já existiam. Segunda limitação, os usuários não podem acessar correio eletrônico usando o Notes Client ou um cliente IMAP. Terceira limitação, os usuários não podem acessar correio usando smartphone BlackBerry. E quarta limitação, os arquivos de mensagens dos usuários possuem uma cota de 1 GB, só podem ter 1 GB de mensagens. Para obter uma lista de navegadores suportados para usar o Web Client, que falou todo esse tempo, você pode achar, consulte os requisitos de cliente. Mais ponto ainda. Dispositivos do Traveler, que é o cliente, né? Depois tem o Notes Client. Dispositivo do Traveler é assim, uma assinatura suporta dispositivos Notes Traveler, Apple, Android, Windows, iPhone, e o BlackBerry 10. Consulte os requisitos do dispositivo para obter detalhes sobre os níveis suportados do sistema operacional do dispositivo. Para iniciar, os usuários executem etapas simples para instalar a configuração dos Notes Traveler em seus dispositivos, usando as informações de instalação e configuração de documentação do produto Smart Cloud Notes para seu dispositivo específico. Notes Lite. O uso do IBM Notes para se conectar ao serviço opcional é uma assinatura do IBM Smart Cloud que autoriza você a obter licenças do cliente Notes. Os usuários que acessam o correio usando um cliente Notes podem tirar vantagem dos vários recursos de colaboração que estão disponíveis no meio eletrônico. Como com o Web Client, o Notes Client fornece correio, calendário e contatos, bem como aplicativos de tarefas pendentes e blocos de notas. É possível gerenciar sua caixa de entrada usando a pesquisa de texto completa, delegação, filtro e classificação de correios, visualização de conversas e sinalizadores. Os recursos aplicativos a seguir também estarão disponíveis ao usar o Notes Client. Atividades. Esses são os recursos. Primeiro recurso, segundo recurso, terceiro recurso, quarto recurso, quinto recurso e tem 5 recursos. O primeiro recurso são as atividades. Ao iniciar o Notes 85.5.2, se a organização tiver uma assinatura de colaboração, a barra lateral será configurada automaticamente para acessar as atividades no serviço em autenticidade adicional. Recurso 2. IBM SameTime. SameTime significa ao mesmo tempo. Use o SameTime Client integrado para gerenciar contatos de mensagem instantânea e iniciar bate-papos. Olha que interessante, eu já usei isso aqui. Recurso 3. Feeds. RSS. Assine o feed RSS exibidos na barra lateral. Interessante. Quarto ponto de recurso, widgets. Dá para criar, sabia que dá para instalar widgets no cliente IBM Notes? Inclua widgets na barra lateral. Os widgets serão disponíveis apenas no ambiente híbrido nos quais são implementados por meio de servidores de empresa. Se você não sabe o que é widgets, são os trequinhos extras. É uma palavrinha para coisas extras. Ele tem isso no Google Chrome e Gmail. Se você não sabe e nunca percebeu. É aqueles trecos de calendários e coisas. Quando você entra no Gmail pelo desktop ou laptop, qualquer coisa aí, vai aparecer um cantinho no treco, com os trecos no canto direito. Esses são os widgets. Você pode conectar eles ou ativar eles, basicamente. Tem os trecos de calendários e outras coisas. E o quinto e último recurso é o criar gerenciador de aplicativos IBM Notes. Modelos de Notes e gerencia aplicativos Notes como Team Rooms, que é quartos de times ou bancos de dados de discussão. Aplicativos do Notes em servidores somente estão disponíveis por meio de servidores de empresas locais. Lembre-se de seguinte: se seus usuários forem usar os Notes Clients,
Lembrar do quê? 2 pontos. Lembre, primeiro, do Smart Cloud Notes suporta apenas a configuração padrão do Notes e não configuração básica. Só suporta padrão e não a configuração básica. E o segundo lembrete é que você deve decidir qual versão suportada do cliente usar no seu próprio ambiente. Agora, mais uma coisa, o Client IMAP. O IMAP, olha, é um protocolo IMAP. Se você ativar o acesso ao IMAP, os usuários poderão configurar clientes de e-mail e terceiros para acessar o correio de serviço. Os seguintes clientes são suportados: o cliente 1, o cliente 2 e o cliente 3. O cliente 1 é o Apple Email, o cliente 2 é o Microsoft Outlook e o cliente 3 é o Thunderbird. Não há encargos ou assinaturas adicionais necessárias para usar Client ou IMAP, ou seja, Internet Mail Application. Não sei, na verdade, o que é um direito. Sempre eu não entendo direito o que significa o AMP. Acabou a tinta da caneta! E agora chegou no ponto do IBM Verse. Que é a coisinha, né, que falou no começo. IBM Verse. Vamos ver quais são os pontos do IBM Verse. Características. E o IBM Verse é a computação cognitiva. Por que tem conteúdo de computação cognitiva? Que estranho. Verse. E tem um treco chamado IBM Watson. Que merda que é um IBM Watson? O que será que é isso? Bom, vamos ler. Verse. O IBM Verse é o correio como você nunca imaginou antes. Usando técnicas de design thinking, foi construído visando uma apresentação mais eficiente das mensagens para os usuários em corporação. Ou seja, é só um computador de e-mail que foi elaborado para ficar bonitinho. Para os usuários incorporando mecanismos de análise social e de tratamento cognitivo, distribuído a partir da nuvem para o seu dispositivo móvel ou desktop. O IBM Verse ajuda a priorizar suas atividades, personalizar a experiência de trabalho e aumentar significativamente a produtividade no trabalho. Características! Uma solução de e-mail intuitiva que entenda o usuário. Como a abordagem analítica, os usuários rapidamente localizam conteúdo de conversas importantes e também priorizam a execução das ações mais importantes. Contas de e-mail mais aperfeiçoadas e com menos confusão visual com o design thinking lá. E daí ajudando a priorizar, a focar o conteúdo que mais importa, tanto nas estações de trabalho quanto também nos próprios dispositivos móveis. Uma troca de informações colaborativa com um total de segurança que incorpora funcionalidades sociais, tais como logs, wikis, batch-path, participação em comunidades, etc. Priorização rápida que é necessária usando uma ferramenta de procurar rápido. O calendário que está sempre visível, ajudando a assegurar que prazos finais em e-mails não sejam perdidas. Possibilidades de postagem em blogs a partir dos conteúdos de e-mails. Ponto 2. IBM Versa é computação cognitiva. Por que será que se chama computação cognitiva? Estranho, né? O IBM Verse irá mudar da forma como você trabalha no correio corporativo, trazendo a inovação para o estatístico mundo do correio eletrônico. O IBM Verse incorpora em seu atual moderno e inovador recursos de colaboração, como mensagens instantâneas, rede social, corporativa e computação computativa, cognitiva, entre outros recursos. E aí, vai explicar o que é a droga de cognitivo? Com a missão de contribuir significativamente para melhorar o futuro do trabalho, a proposta de integração com os serviços de computação cognitiva do IBM traz para este mundo uma nova perspectiva de novo horizonte de possibilidades. O que o IBM oferece como serviços de computação cognitiva? Esse daí agora eu acho que vai finalmente explicar o que é essa droga de cognitivo. Parece que é um treco chamado do IBM Watson. Watson, ele é o nome do carinha que era ajudante cognitivo do Sherlock Holmes. Será que é por isso que eles colocaram o IBM Watson? Não tem como saber. O IBM Watson é uma plataforma de tecnologia de computação cognitiva que utiliza processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina para revelar insights de grandes quantidades de dados não estruturados. De uma forma mais simples, é um conjunto de serviços possíveis de serem adicionados a várias aplicações, visando interpretar informação menos como um computador e mais como uma pessoa. Isso permite aos aplicativos fazerem coisas como interpretar o humor, sentimentos e o tom de conteúdo e combinar diferentes fontes de conteúdo em conjunto, recomendando respostas e muitas outras coisas. Ou seja, ele fica mais esperto e recomenda coisas. Voltando ao IBM Verse, o IBM trabalha para repetir que as pessoas possam realizar filtros inteligentes para classificar os e-mails não somente pelos assuntos, data, hora, remetente ou o tamanho, como tem sido feito há décadas, mas pela importância e urgência. Isso não refere a uma simples marcação, ou seja, uma flag, no remetente adicionado ao e-mail hoje, mas realmente analisar o conteúdo da mensagem e priorização de e-mails que requerem uma atenção urgente. Ele vai ficar tão inteligente que ele vai até saber quais e-mails são importantes para seu trabalho, meu amigo. Imagine se o IBM Verse pudesse sugerir pessoas para participar de uma reunião, considerando a data e a hora mais convenientes para todos.
Ou seja, o cara vai ser tão esperto que ele vai saber, olha, esse cara aqui, ele tá conectado com a gente. Ele não tá liberado nesse horário, não tá liberado nesse horário, não tá nesse horário. Então, se você quer fazer uma reunião para esse conteúdo aqui, seria melhor usar esse horário, que daí ele vai poder participar, entende? Interessante, recomendações. Se o IBMverse pudesse sugerir conteúdo relacionado com a mensagem que você está lendo e ajudar a preparar a resposta? Nossa, sou controlado pelo computer. Que bom. E através dessas outras facilidades, o IBMverse usa o serviço de computação cognitiva do IBM Watson para melhorar o uso do correio corporativo e direcionar a forma como se trabalhará com o correio corporativo do presente e no futuro. E aparece. A VIB Officeware possui uma metodologia de migração de correio eletrônico de soluções hoje existentes para o IBM Verse, garantindo a continuidade e segurança das informações de forma rápida e transparente. Uhul! E não tem nenhuma pergunta porque nunca tem questões de IBM. Mas teve uma questão de IBM quando eu fiz esse concurso aqui com esse conteúdo. Teve uma questão, mas basicamente não era do IBM. Era uma do, eles colocaram o IBM, eu falava, era uma questão de, como você viu aqui, o IBM é basicamente é um serviço de cloud computing, cloud e-mail. E-mail é um serviço de e-mail junto com o serviço de nuvem. E basicamente era uma questão de perguntando sobre a nuvem, junto com a coisa de internet. E daí tinha alguns problemas lá, e o IBM lá, que pedi para assinar, que estudar, né, que é o que eu acabei de ler, da apostila, era uma das opções da resposta. Ou seja, basicamente nunca tem questões de IBMs. Mas é interessante porque já que ele no próprio órgão que tinha esse conteúdo aqui, eles pediram para estudar isso.